amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre o capítulo de número 145, denominado Obreiros. Este texto ele se encontra no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos então à leitura do capítulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o Espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos, com Paulo, que a maior vitória do discípulo será a de se apresentar-se um dia ao Senhor, como obreiro aprovado. O texto de hoje nos fala sobre algo muito importante: o trabalho. Assim como acontece em uma empresa, quando o chefe nos chama para prestarmos conta de nossos serviços, um dia também seremos convocados em alguma instância a prestar conta dos nossos trabalhos enquanto obreiros de Deus. Neste momento, a forma com que nos apresentarmos, mansos, aparentemente humildes, não significará nada, pois Deus não está preocupado em como estaremos diante dele, e sim o que iremos apresentar a ele referente às obras que realizarmos nessa existência aqui no orbe. E quais são as nossas obras, meus amigos? O que estamos fazendo em favor do próximo? Ou será que estamos preocupados apenas conosco mesmos e nossos cargos terrenos, nossas metas e conquistas? O talhar as vestimentas para o concerto celestial simboliza a força do nosso ego à frente de tudo. É o nosso egoísmo falando mais alto. É a preocupação inútil com as aparências, se esquecendo completamente da essência, daquilo que habita dentro de nós, que é o nosso maior tesouro. Há também aqueles que passam a existência toda guardando mágoas e ressentimentos para um dia
apresentar uma lista imensa de queixas e se fazer de vítima, na ilusão de que haverá um revide ou até mesmo uma punição da parte divina a esses que julgamos ser nossos inimigos. Esses, porém, se esquecem que Deus é amor. E Emmanuel nos fala de um outro tipo de crente, que são aqueles que, por qualquer bom feito realizado na terra, se acham no direito de se elevarem a título de santo. Podemos citar como exemplo aqueles que doam o que lhes sobram, achando que estão fazendo muito e que são incapazes de realizar um movimento em direção ao outro, de perguntar se o outro precisa de alguma ajuda ou se ele precisa simplesmente ser ouvido. A doação financeira ou não é sem dúvida algo caridoso, mas seria isso suficiente para nos elevarmos a um patamar de santos? Bem, meus amigos, a verdade é que o que será analisado será o nosso trabalho feito aqui na Terra. A palavra de ordem é trabalho. Somos muito pequenos e inferiores. O mundo é departamento da casa divina, já está escrito no texto. E o campo é um só. Todos nós precisamos uns dos outros. Na seara do Cristo, não há trabalho mais importante ou trabalho inferior. Todas as posições são importantes e necessárias. E o que prevalece entre todas elas é a cooperação mútua. É o sentimento de amor e fraternidade que devem falar mais alto e ecoar por toda a atmosfera. Os títulos, posições terrenas, são apenas ferramentas passageiras que nos auxiliam em nossa jornada terrena. Não constituem ponto crucial e não merecem apego da nossa parte. O importante é nos capacitarmos para sermos reconhecidos como verdadeiros obreiros na seara do Mestre. Aqui trabalhamos juntos, um depende do outro, um auxilia o outro, não há competição, e sim muita cooperação. E no final, o que prevalece não é a vontade de cada um, e sim a somatória da vontade de um todo que almeja avançar, crescer e evoluir, de mãos dadas com o Mestre Jesus. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, nas Instruções dos Espíritos, item 5, o Espírito de Verdade nos diz: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Percebem, meus amigos, a nossa responsabilidade? Então, é esse o chamamento de Paulo hoje, e tão bem comentado por Emmanuel, que possamos ser obreiros que tragam a luz para onde ainda exista escuridão. Pensemos nisso. E agora, continuando nossas reflexões, ficaremos ao som da bela música Obreiros do Senhor. Muito obrigada pela sua atenção e onde quer que você esteja, que a paz celestial do Mestre amado te envolva hoje e sempre. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas
feitas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com caridade. Ditosos serão 100 vezes mais. Ditosos serão os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vinde a mim, os servidores, vós que calastes os dissabores. Vinde a mim, servos fiéis, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros, no reino dos céus. Vinde a mim, bons servidores, vós que calastes os dissabores. Vinde a mim,